Fala galera, beleza? Galera, vamos falar hoje sobre esse problema. O foco da aula vai ser esse problema, problema que caiu no IME 2005, 2004, 2005, ou foi 2005, 2004, 2005. Esse problema é 2004, 2005, problema 6. E ele diz o seguinte: considere um triângulo ABC de área S, marca-se o ponto P sobre o lado AC, como está desenhado, né? Ele dá a razão que o ponto P divide, e o ponto Q sobre o lado BC, ele dá a razão que o ponto Q divide. Aí ele fala, sevianas AQ e BT se encontram-se em T, conforme ilustrado. Determine a área do triângulo ATP em função de SQ e R. Bem, esse problema, ele tem, a princípio, ele já tem tudo a ver com um dos vídeos do canal, aquele vídeo de uma das questões mais bonitas do IME, porque ele quer calcular um triângulo que é a fração do triângulo maior. Então, se você não viu o vídeo que eu estou me referindo, dá uma olhada nesse vídeo. Lá a gente faz de uma maneira tridimensional isso que eu estou falando, só que eu faço um OBS sobre a maneira plana, né? Então, dá uma olhada lá no vídeo que vai ser bem proveitoso. Já que esse triângulo ATP é uma fração do triângulo AQC, que é uma fração do triângulo ABC. Então, tu consegue usar essas frações e nota que o nosso foco é calcular a razão que o ponto P divide e a razão que o ponto T divide a seviana Q. Então, a gente só precisa calcular isso, porque sabendo disso, a gente pode usar o resultado que a gente viu nessa aula e bola para frente. O interessante aqui é como a gente vai calcular. A gente vai usar um conceito que é chamado coordenadas baricêntricas, que é um conceito que eu já queria trazer desde a primeira fase do canal. Eu queria trazer uma aula sobre isso, mas eu sempre fiquei receoso porque eu tive essa aula de forma tão bem dada que eu sempre tive receio de dar alguma aula sobre isso ou algo assim, porque eu tive essa aula com o Marcelo Mendes. Muitos de vocês, muito provavelmente você que está vendo esse vídeo conhece, mas isso foi tão bem dado quando eu vi que eu sempre tive medo de falar sobre esse assunto, mas é melhor feito que perfeito, né? Então, resolvi falar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto que eu sempre uso. Quase sempre que você tiver um problema que é Menelaus ou Seva, você consegue substituir por esse raciocínio. A não ser quando um problema tem muitos teoremas de Seva ou muitos Menelaus, não somente um, que eu cogito pensar como aquele problema do ninho de sevianas que eu postei anteriormente. Então eu costumo pensar por teorema de Seva e Menelaus. Mas quando são razões mais simples, como esse problema, que a princípio maneira de resolver, spoiler, é por Menelaus, né? Que tá clássico, né? BTP aí é uma reta que corta AQC. Então você pode pensar esse problema por Menelaus, mas não estamos aqui para isso. Tá, então sobre o que é isso de coordenadas baricêntricas. Vamos fazer um OBS aqui antes, né? Sobre o que é. Vamos ver dois exemplos aqui. Bem, coordenadas baricêntricas é nada mais, esse termo baricêntrico, ele vem de massa mesmo, de peso mesmo, porque é como se a gente desse um sentido, a gente calculasse proporções usando um pouco de física, digamos. Como assim? Imagina que tu tem um segmento AB, tá? Físico, uma barra AB mesmo, uma gangorra AB, tá? E eu vou partir ela em 4 tamanhos, em 4 pedaços iguais aqui, para ficar brincando com os pezinhos. Aí pensa o seguinte comigo, ó. Imagina que eu vou colocar pesos nos segmentos AB. Pesos, como na física mesmo. Se o meu pivô da minha gangorra estiver aqui, o resultado é simples. Se eu colocar um peso P aqui, eu tenho que colocar um peso P aqui para equilibrar a minha gangorra. Então, esse resultado é simples. Eu tenho que colocar um peso P de um lado, um peso P do outro, e aí eu estou equilibrando a minha gangorra. Tudo bem. Outra coisa que é simples é a força resultante aqui, né? Eu posso trocar esses dois pesos, e no pivô, se eu trocar esses dois pesos por uma força 2P, por um peso 2P, pro pivô vai ser a mesma coisa. O pivô não vai mudar nada. Beleza, o que isso tem a ver com o problema? O lance desses pesos é que eu posso brincar com esses pesos
de tal maneira como eu posso brincar com a minha proporção, com o meu ponto que divide o segmento AB. Como assim? Vamos supor agora que eu quero que meus pesos se equilibrem aqui. Para meus pesos se equilibrarem aqui, significa que o peso em A tem que ser maior. O quão maior? 3 vezes maior, né? Aí tem que ser 3P aqui e P aqui. O equilíbrio rotacional aqui tá ok, né? Porque imagina que tu tem, se cada tamanho desse é L, o torque do lado direito é 3L vezes P, e o torque do lado esquerdo é L vezes 3P. Então, tá em equilíbrio. Então, nada rotaciona. Então, tá tudo ok. O legal é que você pode, ao invés de equilibrar figuras unidimensionais, como uma barra, você pode começar a pensar em equilibrar um triângulo. Em que ponto, Pedro? Aí que a brincadeira começa, no ponto que tu quiser. Então imagina que eu vou começar. O primeiro exemplo vai ser equilibrar um triângulo no seu ponto mais. O primeiro ponto que a gente pensa quando a gente vai equilibrar com massinhas, que é o baricentro, né? Quando você. Vamos pensar o seguinte. Intuitivamente já começa a imaginar o seguinte: poxa, para equilibrar o baricentro, eu acho que eu tenho que colocar no centro de massa, né? Será que isso é. E o centro de massa normalmente é dado como encontro das medianas, né? Você vai ver que isso tudo faz sentido. Imagina o seguinte, tem ABC. Tem ABC. Vamos pensar o seguinte. Eu quero equilibrar todo mundo aqui nesse ponto. Vou escrever só uma mediana aqui para ficar mais fácil de visualizar. Eu quero equilibrar todo mundo aqui nesse ponto G, que é um encontro de medianas, né? A gente sabe que as medianas elas se intersectam. Você pode ver isso usando o teorema de Seva, né? Então, MNP aqui se intersectam. Cobrinha, cobrinha. Tá, como é que eu posso usar... Para que eu iria usar coordenadas baricêntricas e o que me dá coordenadas baricêntricas? Bem, imagina o seguinte. Se eu coloco pesos P e P em BC, unidimensionalmente, eu tô sendo equilibrado onde? Pedro, o P importa? Não importa. Eu poderia colocar 1. Por enquanto eu vou colocar P, mas eu poderia colocar 1. Onde é que eu estou equilibrando? Eu estou equilibrando em M. Eu estou equilibrando justamente no ponto médio. Concorda? Beleza. Eu posso trocar essas duas... Para a figura, essas duas forças elas podem ser trocadas pelo quê? Por uma força 2P. 2P. Tudo bem? Só que pensa o seguinte. Se eu quisesse equilibrar aqui a barra AB, já que eu já tenho um peso P em B, eu tenho que colocar aqui um peso P em A. Tenho que colocar aqui um peso P em A. Agora, você lembra quanto é que o baricentro divide o segmento AM? Lembra que é na razão 2 para 1? Você está observando aqui novamente. Imagina que esse AG é X e GA é Y. Quem é X vezes P? O equilíbrio rotacional aqui, né? Tem que ser X vezes P igual a Y vezes 2P. Então é como se eu equilibrasse todo mundo, a figura toda, no G. Então é como se eu pudesse colocar o dedo lá nesse ponto de encontro e o nosso triângulo, imagina um triângulo de madeira assim na tua mão, e ele ficasse equilibrado. E realmente, né, que a gente tem que x sobre y é igual a 2 sobre 1, que era um resultado que a gente já conhecia. Dá pra fazer isso com outros? Dá. Pro vídeo não ficar tão longo, eu vou ocultar a demonstração do... só para finalizar, né? Isso a gente chega aqui, inclusive na geometria analítica, o G, né? O baricentro, ele pode ser dado por A mais B mais C sobre 3, né? Você pode facilmente chegar aí. Pedro, como é que você chega aqui? Se alguém perguntar, é simplesmente você fazer o seguinte, você pensa assim, ó. Já que você já tem essa proporção entre medidas aqui, você pode falar que AG, o vetor AG, ele é 2 vezes o vetor GM. E depois você usa que M é o ponto médio de B e C. Aí você vai chegar que esse ponto G
é dado por A mais B mais C sobre 3. Pedro, tem mais ponto para treinar? Tem, o incentro. O incentro é uma boa maneira de treinar como você vai equilibrar todo mundo no centro, no incentro. Bem, qual o teu palpite para os pesos? Um bom palpite para os pesos aqui, não é óbvio, tá? Pensa um pouquinho. Mas um bom palpite para os pesos aqui são os lados. Então, no vértice B, tu coloca Bzinho. No vértice C, tu coloca Czinho. No vértice A, tu coloca Azinho. Por quê? Porque lembra do teorema da bissetriz interna. Lembra que BD sobre DC, quanto que é? É a razão que os lados, é a razão entre os lados, né? É a razão Czinho sobre Bzinho. Então, realmente, ó, se você fosse pensar isso como um equilíbrio de torques, você teria que B vezes BD seria igual a C vezes DC. Né? E os pezinhos dão certo se você coloca justamente os vértices. Justamente os lados. Né? Depois de um trabalho bem análogo ao trabalho que a gente fez com os baricentros, você chega que o incentro, na geometria analítica, ele é dado por Azinho vezes Azão, mais Bzinho vezes Bzão, mais Czinho vezes Czão, dividido por A mais B mais C. E daí você pode treinar com outros... Daí você pode treinar com outros centros conhecidos. Por exemplo, o ortocentro. O ortocentro são as tangentes dos ângulos. O circuncentro são os senos dos arcos duplos. Então você pode sair brincando com todos esses centros conhecidos. O interessante do nosso problema é porque ele é um centro não conhecido. Né? Ele é um centro arbitrário. Né? Então vamos ver como é que isso aconteceria se fosse em um centro arbitrário. Em um centro arbitrário... Vou pegar aqui o problema de novo. A gente quer equilibrar a figura no ponto T. Vamos tentar equilibrar a figura nesse ponto T, porque a gente vai ter todas as razões que a gente quer. Então vamos fazer o seguinte, ó. A princípio, a gente tem que PA, o tamanho PA, dividido pelo tamanho PC, é igual a Q. Então, facilmente, no teu rascunho, tu teria o seguinte. Tu teria que AP é igual a PC vezes Q. Então, é intuitivo tu colocar em AP um peso 1 e em C um peso... Em A um peso 1 e em C um peso Q. Porque aqui 1 vezes AP tá igual a PC vezes Q. Tá, eu boto quanto em P, em B, no vértice B. Vamos lá para essa outra. Ó. Nessa outra, tu tem que QB é igual a QC vezes R. Então seria legal ter QC vezes R e QB vezes 1. Ah, Pedro, mas no C já tem Q. O que é que eu faço? Faz o seguinte, ó. Multiplica aqui por R e aqui por R, ó. Muda alguma coisa? Nos pesos não mudam, né? Se você colocar um pivô em P, a barra C ela continua equilibrada. Né? Um peso R e um peso QR. Continua equilibrado. É como se você multiplicasse essa equação de cima por R dos dois lados. Não muda nada. Mas ajuda muito, porque agora faz o seguinte. Coloque em B um peso Q. Olha o que acontece. Fica tudo equilibrado. É como se eu multiplicasse dos dois lados a segunda equação por Q. Fica tudo bonitinho. Pedro, poderia ter outra solução de pesos? Poderia, porque o que importa é a razão entre os vértices. Não importa muito a massa em si. Não importa muito a massa em si. Tudo bem? Então esses são os pesos. Olha que legal. Se esses são os pesos, a gente já tem uma série de resultados. Vou colocar o pincel branco aqui. A gente já tem uma série de resultados. Por exemplo, o ponto... vamos calcular a razão que o ponto P divide. Bem, a gente já sabe aqui que AP vezes R... A gente já sabia do ponto P, na verdade, né? A gente já sabe que AP sobre PC é igual a Q. Então, a gente sabe que AP sobre AC... Né, só somar no denominador... é igual a Q sobre Q mais 1.
A gente sabe desse resultado. Bom, deixa assim. Outro resultado que a gente... Esse é um resultado interessante, é como é que a gente encontra a razão que o ponto T divide. Aí você lembra o seguinte, ó. Lembra que eu falei que para esse segmento BC, esses pesos, eles são equivalentes à força resultante, né? Então é como se eu tivesse um peso aqui de quanto? QR mais Q. Ou seja, Q vezes 1 mais R. Então agora, vamos olhar o equilíbrio aqui no ponto T. Vamos olhar o equilíbrio agora no ponto T. O equilíbrio no ponto T é que se você toma AT vezes Rzinho, isso tem que ser a mesma coisa que TQ vezes Q vezes 1 mais R. Ou seja, a gente chega que a razão é AT sobre TQ vai ser Q. Aqui eu vou colocar assim, ó, Q mais QR, passada distributiva, dividido por R. Só que vamos atrás de AT sobre AQ. Então soma no denominador, né? Então a gente escreve aqui que AT sobre AQ é igual a Q mais RQ dividido por R mais Q mais RQ. Pedro, não entendi o que é que tu fez aqui, tanto nessas duas transformações de fração. É só o seguinte, pessoal. Vou colocar uma ABS aqui. Só você lembrar o seguinte, ó. Quando você tem AB igual a C sobre D, isso é a mesma coisa que A sobre A mais B igual a C sobre C mais D. Sobre D mais A, desculpa. Tanto faz aqui. D mais C, desculpa. Eu tô só somando no denominador. É como se você invertesse, somasse um dos dois lados e invertesse novamente. É só para fazer a conta mais rápido, tá? Então você já tem esses dois valores. Tá, Pedro, e por que eu ia ser tão interessante achar esses dois valores, né? Vamos lembrar, aí sim, é um assunto que eu falo na aula, naquela questão, uma das questões mais bonitas do IME. É um assunto que eu falei naquelas questões, daquele vídeo da questão, de uma das questões mais bonitas do IME, que é como calcular a área desse triângulo aí. Lembra o seguinte, ó. Lembra o seguinte, ó. Vou chamar de passo 0, que for o passo 1, né? Vamos pensar o seguinte, ó. Esse triângulo ATP, ele é uma fração do triângulo AQC. Então tem o seguinte, ó. A área ATP, ela é uma fração do AQC, ou seja, ela é o AQC vezes o quê? A razão que o ponto T divide é a razão que o ponto P divide, ou seja, as razões que a gente calculou. Ou seja, vezes AP sobre AC vezes AT sobre AQ. Beleza, só que tem o seguinte. A área AQC é uma fração do triângulo ABC. Que fração? Essa é mais fácil até, né? Porque nota o seguinte, ó. A gente pode usar aquela mesma relação, né? Eu posso falar o seguinte, ó. O triângulo AQC, ele é uma fração do triângulo ABC. Que fração? Que fração? A fração que o ponto Q divide, né? Ou seja, QC sobre CB. Lembrando, se você não está entendendo essa parte final sobre frações, dá uma olhada nesse vídeo, um vídeo anterior do canal. Lá eu fiz, o foco da aula é sobre esse caso, só que tridimensionalmente, mas eu faço um OBS sobre o caso plano, e isso está bem explicadinho lá. E quando eu multiplico essas duas equações, né? Olha só que bonito, né? AQC vai embora com AQC e sobra aqui a área que eu quero. É a área ABC, que ele chama de S, né? Vezes essa razão que eu já tenho, AP sobre AC, a razão AT sobre AQ, que eu já tenho também. E olha só essa razão, QC sobre CB, ele já deu, né? Ele deu pra gente que QB sobre QC,
a gente sabe o seguinte, ó. QC sobre QB, a gente sabe que é 1 sobre R. Então, se agora eu pego QC, soma no denominador, QC sobre BC, isso é 1 sobre 1 mais R. Né? E agora é só multiplicar todo mundo, né? É só multiplicar todo mundo. Então, vamos lá. Então, no final, a gente sabe que a área ATP... O I me dificultou bastante não ter colocado numérico, né? Acho que ficaria mais normal. Mais normal eu sempre colocar essas razões, valores numéricos, só que tudo bem. Então, faltou aqui o QC sub CB, desculpa. Então, ATP vai ser S. Vou colocar as razões devagarzinho. AP sobre AT, AP sobre AC. AP sobre AC é Q sobre Q mais 1. AT sobre AQ, quem que é? É Q vezes 1 mais R, né? Dividido por R mais Q mais R vezes Q. E o último, que é o QC sobre CB, é 1 sobre 1 mais R. Então vai simplificar tudo isso aqui, né? Tudo isso vai simplificar e o resto sobra, né? Então, no final das contas, a gente sabe que a área que a gente quer, ATP, é S vezes Q ao quadrado. Não tem muito o que simplificar aqui, tá? Q ao quadrado sobre Q mais 1 vezes R mais Q mais RQ. Tudo bem? Então, é um problema que você poderia resolver usando o Servo ou Menelaus, só que é um ótimo exemplo de um problema que é rápido resolver usando, no caso só Menelaus, tá? Mas é rápido resolver usando coordenadas baricêntricas, assim como vários outros. Se quiserem, eu posso trazer mais aqui no canal outros problemas, um problema talvez pro Seva que dê para resolver, que esse aqui foi Menelaus, né? Que dê para resolver usando coordenadas baricêntricas, talvez. Vocês me dizem. Beleza? Então fala o que tu achou aí nos comentários. E até a